Bom, os 3 pilares de venda eu criei baseado nas 3 maiores dores que os vendedores têm, de acordo com os workshops que a gente faz, enfim, o que eles mais têm dificuldades, que eles me perguntam. Então, os 3 pilares que a gente acabou selecionando é a parte de prospecção, né? Quer dizer, colocar a gente para dentro do funil. Se não coloca a gente dentro do funil, não pinga a venda no final do mês. Segundo, contorno de objeção. E não é por ordem de importância não, tá? São os 3, né? Porque tem vendedor que objeção é pior que prospecção, e o contrário também é verdadeiro. Mas contornar objeções, e aí são várias, os clientes, eles sempre estão trazendo novas, depende da situação. Então tem situação que às vezes é um aumento de preço, às vezes é um problema econômico do país, enfim, eles sempre estão com algum tipo de objeção. Afinal, o cliente ele sempre quer comprar o melhor produto ou serviço pelo menor preço, isso é comum, e a gente tem a função de demonstrar por que o nosso produto ou serviço vale mais. E a terceira coisa que é o fechamento. Por incrível que pareça, né, as pessoas têm dificuldade, às vezes, com o fechamento. Ele faz prospecção correta, ele até sabe contornar uma objeção, mas na hora de pedir realmente a venda, as pessoas têm dificuldades. E tudo isso é uma ciência, isso que é o mais interessante. Como toda ciência, dá para você aprender. E aí eu coloquei dentro dessa metodologia esses 3 passos. Então, a prospecção, por exemplo, estrutura dela, né? Perfil de cliente ideal. Então, a primeira coisa é você procurar o cliente corretamente, seja através da internet, ou numa visita direta, ou numa ligação. Tudo isso tem uma definição de perfil de cliente ideal, para você não perder tempo, para você ter maior probabilidade de venda, para que os seus contatos não virem pendências que não fechem. Então, tudo isso, o perfil do cliente ideal é indispensável. O segundo ponto da prospecção é também esse volume. Como é que eu faço esse volume? Como é que eu utilizo de outras ferramentas? Por onde que eu começo? Isso também é algo que a gente trata bastante na questão da prospecção. Se eu tenho, por exemplo, um ponto fixo, será que eu consigo fazer isso fisicamente em torno, né? Então, em torno do meu ponto fixo, da minha loja, do meu escritório. Se eu tenho, por exemplo, um perfil de cliente específico, o entorno desses clientes, então, pessoas que ele poderiam me indicar, ou pessoas com o mesmo perfil próximos a ele. Então, tudo isso a gente trata bastante na questão da prospecção. Script de ligações, script de abordagem, como criar esse interesse, né? Como fazer com que as pessoas escutem ou marquem agendamento com a gente para receber uma ligação para eu apresentar a proposta. Tudo isso é o que a gente trata na prospecção. Quando a gente fala de controle de objeção, nós estamos falando aí talvez do maior gargalo, do maior calcanhar de Aquiles, aí o ponto principal do calcanhar de Aquiles, que é a questão de o que falar para os meus clientes quando eles falam coisas para mim para não comprar. Então a gente tem várias estruturas, a gente criou uma metodologia para poder fazer isso, que é basear em perguntas para você poder, primeiro, descobrir se é mentira, segundo, isolar e terceiro, tratar isso. Além disso, a gente tem toda uma estrutura já montada que a pessoa pode utilizar. Então, como lidar com clientes que falam que o produto seu está caro, que no concorrente tem mais outras opções, que ele vai conversar com o esposo, com a esposa, com o filho, com o sócio e depois retorna. Como que a gente lida com essas objeções do dia a dia? Tudo isso a gente tem uma metodologia criada já e com objeções prontas para a pessoa poder utilizar. E por último, a questão do fechamento. Fechamento não é uma ilha. Isso que a gente trata bastante. Não é uma atividade sozinha, né? Ela faz parte, na verdade, ela é uma consequência de todas as outras etapas que vieram. Desde o planejamento, a definição do perfil do cliente ideal, levantamento de necessidades, apresentação, contorno de objeção e negociação, e aí vira um fechamento. Então, o problema de focar só no fechamento é que você provavelmente vai discutir muito com o seu cliente. Então, quando a gente faz prospecção da pessoa correta, eu ensino como. Quando você contorna a objeção de forma correta, naturalmente o fechamento vem. Mas não pode deixar para que o vendedor, aliás, o cliente tome essa decisão. Como que a gente faz isso na prática? Como a gente utiliza a técnica, a ferramenta e uma metodologia para fazer os pedidos de venda sem ser muito agressivo, sem espantar o cliente, que é o que na verdade os vendedores têm medo, né? Utilizar a técnica de fechamento e espantar o cliente. Como fazer isso sem espantar o cliente? Essas ferramentas e metodologias a gente desenvolveu e a gente criou esses 3 pilares da venda. Então, caso você queira aprofundar e saber exatamente como fazer cada etapa dessa, né, um passo a passo, um checklist do que a gente usa aqui nas nossas empresas, você pode então ou procurar a gente pelas redes sociais ou também nos vídeos nossos, geralmente na parte da legenda embaixo, você sempre encontra aí um link para conhecer os 3 pilares da venda e aí a gente tem mais de 150 depoimentos contando de como as pessoas saíram de vendedores medíocres e começaram a ganhar dinheiro, se tornaram vendedores premiados, alguns foram gerentes, subiram até porque conseguiram entender como funciona todo esse processo, tudo isso graças aos 3 pilares da venda que funciona demais.